Boa tarde, alunos da turma 21.11. Bom, iniciamos agora a videoaula sobre Fundamentos de Histologia, aula que foi ministrada via o Google Meet do dia 8, tá, de setembro, quarta-feira passada, tá? Então, vou contextualizar algumas coisas para vocês e, se der, complementar também algumas coisas que eu não disse na nossa aula remota, tá? Então, vamos lá. Então, primeiramente, falando com relação à parte introdutória e como é que a gente vai, enfim, analisar todos os conceitos referentes à parte da biologia molecular e celular, tá? Então, eu fiz um roteiro para vocês, que eu comentei isso na aula de quarta-feira, que a gente primeiro vai contextualizar de forma temporal todo o desenvolvimento dos primeiros microscópios, tá? E das várias técnicas de observação e análise das células e dos micro-organismos, que foi uma grande descoberta e que possibilitou, né, o advento da biotecnologia, enfim, de todo o conhecimento que nós temos a respeito das células, da parte morfológica, fisiológica, dessa unidade funcional que é a célula, importante para a manutenção da vida, tá? E também das doenças relacionadas à parte dos micro-organismos, tá? Então, a gente contextualiza temporalmente todo o desenvolvimento e tudo que foi descoberto para que possibilitasse, tá bom? Os estudos relativos a essa disciplina. Outra coisa importante é a caracterização da estrutura biológica da célula e também da parte funcional delas, e aí a diferença entre células eucarióticas e procarióticas. Outra coisa importante também é a identificação de todos os elementos que vão formar essa estrutura básica da célula, e aí eu estou falando de envoltório, citoplasma, organelas, a parte do núcleo e da divisão celular, e também o reconhecimento, tá, das principais moléculas, tanto a parte inorgânica como a parte orgânica, que vão constituir, tá, a estrutura celular e que também vão fazer parte do metabolismo da célula. Tudo bem? Tá? Então, no nosso plano de estudo, a gente vai ver nessa primeira aula, né? Vimos nessa primeira aula o histórico da biologia celular molecular e a evolução das células. Vimos também os principais tipos de células, tá? Procariotos e eucariotos. E também vimos a parte a parte da organização estrutural, tá bom? É que a palavra não saiu. E a constituição molecular das células, tá bom? E também as principais moléculas celulares. Bom, então, iniciando a parte da descoberta da célula, vou passar para vocês aqui os slides, tá? Então, nós temos aí a parte referente à teoria celular, ou à teoria celular moderna, tá? Que até a invenção do microscópio, que deu início aí no século XVI, essa vida microscópica ela era ainda desconhecida, né? Do grande público e também dos cientistas, tá? A partir do século XVII, tá? O holandês Van Leeuwenhoek e o Robert Hooke, no caso do Leeuwenhoek, ele criou o primeiro microscópio, né? Que seria um microscópio mais simples, que ele observou alguns elementos como água, sangue, esperma, tá? E aí o Hooke também revolucionou com relação à descoberta e o conhecimento das células, tá? Sendo que ele distinguiu e cunhou, tá, a primeira observação que ele fez no microscópio óptico, porque ele era optometrista, né? Então, ele observou numa lâmina pedaços de cortiça, viu que existiam compartimentos, né? Enfim, espaços vazios nessa cortiça, e a partir daí ele cunhou, tá, esses compartimentos de células, que vem do latim cell,
que significa compartimento, tá? E a partir daí, o nome célula começou a ser utilizado aí na ciência, tá bom? Com relação à parte da teoria celular, tá? Então, nós temos aí mais dois cientistas que lançaram essa hipótese, que foi o Matthias Leiden e o Theodor Schwann, ou Schwann, dependendo enfim, de como você consegue pronunciar. Eles elaboraram uma hipótese que consistia de que todos os seres vivos, e isso é uma máxima, né? É um dogma importante da biologia celular molecular, de que todos os seres vivos são formados por células, tá? Então, o Theodor Schwann e o Schleider, em 1893, eles estabeleceram, tá? Essa base, que é a base da teoria celular, que consiste em dizer que todos os seres vivos são formados por células ou compostos por células, tá? E são produtos de células. O Virchow também integra essa teoria celular moderna, e aí ele define, diante do que nós chamamos de pressupostos dessa teoria, alguns tópicos muito importantes, tá? Primeiro, que todos os organismos vivos conhecidos são formados pelas células, que a célula vai ser essa unidade primordial, essa unidade funcional e estrutural de todos os seres vivos, que não existe o que antigamente tinha-se crença da teoria da geração espontânea, ou seja, que a vida ela não vem do nada, né, ou de elementos animados, materiais animados, tá? Que todas as células, elas advêm, elas precisam vir, tá, de células pré-existentes por um processo chamado de divisão celular, que veremos isso aí nas próximas aulas, tá? Todas as células, elas contêm dentro do interior do seu núcleo, tá? Por isso que a gente define essas células como células eucarióticas ou carióticas, porque elas possuem núcleo, tá bom? Então, todas as células eucarióticas, que são constituintes da célula animal, elas possuem no seu interior o núcleo. E dentro do núcleo, nós temos o material genético, o DNA, tá? E esse material genético, ele é capaz de ser transmitido de forma hereditária de uma célula para outra, tá bom? Todas as células, né, basicamente têm a mesma composição química e todo o fluxo energético, tá? Tudo isso relacionado à parte do metabolismo e da bioquímica da célula, ela acontece no interior, tá bom? Mais precisamente através das organelas celulares que estão ancoradas no citoplasma da célula, tá bom? Então, a gente tinha comentado isso na aula passada. Vamos lá. Bom, outra coisa importante, e aí, antes de comentar sobre isso, aqui para vocês nesse slide, nós temos aqui alguns tipos de células, tá? Para que vocês tenham um conhecimento visual do formato e também da funcionalidade de cada uma delas. Então, nós temos aqui macrófagos, que são importantes no processo, né, de imunização, de defesa do nosso corpo. Então, são células responsáveis aí pela formação do sistema imunológico. Os neurônios que fazem parte, tá, da formação dos tecidos e do sistema neuronal, do sistema nervoso. As hemácias, tá, que são células importantes aí para a formação do tecido sanguíneo, tá? E as células-tronco, que são as células iniciais, né, as células que não se diferenciaram ainda, que por um processo de estimulação, elas se diferenciam nas diferentes células que a gente possui, que nos dão capacidade de produzir diferentes tecidos, órgãos e sistemas. Vou pular essa parte aqui dos vírus, tá bom? Mas que veremos também isso na parte da microbiologia.
Dos tipos celulares, nós temos aí, tá? As células procarióticas e eucarióticas, ou seja, as células que não possuem essa membrana que limita, né, que delimita o núcleo. Então, no caso das células procarióticas, no caso das células bacterianas, né, elas não têm núcleo e não tem essa membrana, que é a carioteca. E com relação às células eucarióticas, tá? Nós temos aqui, ó, o núcleo envolvido pela membrana nuclear, também chamada de carioteca, tá bom? Então essa seria a diferença primordial entre células eucarióticas e células procarióticas. Aqui também a imagem de uma célula bacteriana, que seria a célula procariótica, unicelular, que ela possui membrana, parede, tá? Algumas bactérias também podem possuir cápsula. E no seu interior nós temos organelas importantes para a produção de proteínas, que são os ribossomos, e o material genético da bactéria ela está inserida no citoplasma de forma dispersa. Tá bom? Então seria uma célula primitiva, sem núcleo e com poucas organelas. Já a célula eucarionte é uma célula mais complexa, com um núcleo mais definido e várias organelas celulares, que veremos aí a importância delas e a função delas para o metabolismo da célula. A célula vegetal também, vamos lá. Bom, e aí com relação à evolução das células, né? De onde elas surgiram e como é que elas conseguiram desenvolver a complexidade que conhecemos hoje, tá? Então, de onde vem a célula, né? Então, a partir daí, nós temos várias teorias e vários experimentos que foram produzidos ao longo dos séculos que tentaram buscar desenvolver, tá, respostas para essa pergunta. Então, em 1952, um pesquisador chamado de Henry Miller, ele produziu um experimento no laboratório e conseguiu observar a formação de aminoácidos, tá? A partir desse experimento, né, ele produziu uma maquinaria experimental no laboratório dele e dentro desse experimento ele conseguiu produzir aminoácidos. Então, esse experimento conseguiu corroborar e mostrar o que depois ele criou, que foi a teoria pré-biótica, né? Do aparecimento das primeiras células, ou das primeiras moléculas orgânicas que teriam dado origem às primeiras células primitivas, tá bom? E aí, na teoria pré-biótica, com a mudança, né, enfim, com a mudança que a Terra ela foi absorvendo e foi produzindo ao longo da sua evolução, a parte atmosférica, a produção dos primeiros rios e lagos, né, o resfriamento da Terra, que a Terra primitiva era muito quente, né, com uma atmosfera muito pesada, com o advento da formação dos primeiros rios e mares e lagos, surgiu aí as primeiras moléculas orgânicas, chamadas também de coacervados, que teriam dado origem às primeiras células primitivas, tá bom? E aí, ao longo da evolução, tá? Essas células foram se complexando através de processos de invaginação da membrana plasmática, através da parte da incorporação de procariontes autotróficos, né, o que nós chamamos de teoria de endossimbiose. Vocês percebem, né, nesse gráfico, nesse infográfico, que a partir da criação da primeira célula procariôtica, que seria um ancestral das nossas células, né, com a invaginação da membrana plasmática, com a parte da incorporação de mitocôndrias, cloroplastos, eu tenho a formação aí das células mais evoluídas, tá? Das células mais complexas. Vou passar aqui a célula eucariótica. Essas diferenças também, tá? De célula vegetal e animal também eu não vou citar, mas vou deixar para vocês aí de estudo, tá bom?
E agora a gente vai enfocar a parte estrutural da célula, que também foi um tema abordado aí na nossa aula remota. Então, toda célula ela vai ter 3 partes fundamentais. A membrana plasmática, que é esse envoltório que protege o interior da célula. Outra coisa importante, a membrana plasmática ela vai delimitar tudo aquilo que está no interior e tudo aquilo que está no exterior da célula, ou seja, ela que vai definir o meio intracelular do meio extracelular, tá bom? E aí, com a delimitação da membrana plasmática, nós temos também uma outra parte fundamental da célula, que é o citoplasma, tá? Que teria uma constituição mais coloidal, e no seu interior nós temos as organelas celulares, que vão ter funções diferentes e que são importantes para a manutenção da vida da célula. E, mais internamente, nós temos o núcleo, que vai ser composto por essa membrana nuclear chamada de corioteca, e no seu interior nós vamos observar o que nós chamamos de material genético ou DNA, formado pelos ácidos nucleicos, tá bom? Bom, e aí fazendo uma comparação aí com relação ao número de células, o tipo de envoltório, se ele existe ou não existe, e as características celulares, vou comparar com vocês aí a parte dos animais. Nós vemos aí que nós somos multi ou pluricelulares. Nós não temos parede celular, como no caso das plantas, né? Dos fungos, por exemplo. E nós temos, além das organelas importantes para o processo de fisiologia celular, também nós temos os centríolos, tá? Que são organelas importantes que participam da divisão celular, tá? Ou seja, na parte da renovação, da cicatrização, tá? Do crescimento do indivíduo, né? Dentro do corpo humano, é importante aí que a gente tenha essa capacidade de multiplicar, de duplicar as nossas células. E aí, com relação à parte da membrana plasmática, tá? Que é uma estrutura que pode ser analisada, que pode ser vista no microscópio eletrônico, nós percebemos que toda a membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica, tá bom? Fosfolipídica, ou seja, eu tenho aqui uma estrutura chamada de fósforo ligada a 2 cadeias, tá? Formadas de lipídios, que são gorduras, formando essa camada fosfolipídica. Essa camada é uma camada fluida, e aí também chamada de mosaico fluido, que foi um conceito descoberto por 2 pesquisadores, o Nicholson e o Singer, e que é muito importante porque eu tenho, primeiro, como a célula ela é tridimensional, então é muito importante que ela tenha esse movimento da membrana plasmática, ou seja, qualquer tipo de substância em qualquer parte da célula pode ser internalizada ou externalizada nos processos que veremos aí mais para frente de transporte de membrana, passivo, ativo, difusão, osmose, tá? E eu também tenho proteínas e outras substâncias ancoradas, tá bom? Nessa membrana plasmática, que fazem parte, tá? Da parte estrutural da membrana. Então, quais são as funções da membrana plasmática? Tá? E vamos rever isso na próxima aula. Também veremos também a parte das especializações de membrana, tá bom? Primeiro que é individualizar cada célula, ou seja, cada célula ela vai ter seu espaço delimitado internamente, vai ter essa barreira de proteção contra a parte externa e também vai delimitar a forma de cada célula, tá bom? Então, ela vai formar esses ambientes únicos e especializados. Ela também vai facilitar a troca de informações com o meio, que nós chamamos isso de permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana plasmática, ela consegue definir e selecionar tudo aquilo que sai e tudo aquilo que entra na célula. Ela também vai dar a capacidade da célula de produzir movimento, e aí eu tenho movimentos variados para fagocitose, pinocitose, que são especializações de membrana, formação de pseudópodos, que é importante para a fagocitose, né, quando a célula
precisa internalizar alguma substância, ou quando o macrófago vai matar algum tipo de patógeno, ele faz esse englobamento dessa partícula, tá bom? E eu também tenho movimentos importantes aí, como a diapedese, por exemplo, que é um movimento específico, né, de macrófagos, que permite que eles cheguem aos locais aí de infecções ou de cicatrizações, tá? Na superfície do nosso tecido epitelial, tá? A membrana também é importante para o reconhecimento celular, para a aderência celular, e tem essa função aí da permeabilidade seletiva, tá bom? Vimos que na parte da organização, nossa, a palavra não está saindo, estrutural, tá? A membrana plasmática vai ter uma constituição lipoproteica. Então, eu tenho os fosfolipídios, que tem como função barreira de entrada da célula. E eu também tenho uma substância lipídica chamada de colesterol, que dá essa fluidez de membrana, tá? Outra coisa importante é que a membrana plasmática ela tem essa região, né, mais hidrofílica, que seria mais ligada à parte do fósforo da sua camada, e uma parte mais hidrofóbica, que seria a parte mais interna, relacionada à parte lipídica da membrana. E aí é por isso que a membrana consegue ter essa facilidade aí de entrada e saída de substâncias, tá bom? Por conta dessa característica química da membrana plasmática. Mais hidrofílica na parte externa e mais hidrofóbica na sua parte interna, tá? Então, dessa constituição lipoproteica, nós temos também as proteínas que ficam ancoradas nessa membrana plasmática, que elas são importantes para a formação de poros, para a passagem de água, também chamada de aquaporinas, transporte de substâncias tanto para o interior como para o exterior da célula, e também de reconhecimento de substâncias, tá? No caso, por exemplo, dos receptores hormonais, ou seja, os hormônios, eles ativam a estimulação ou a inibição de órgãos ou de tecidos através do reconhecimento de membrana, tá bom? Veremos também a parte do glicocálcido e das paredes celulares. E eu fecho aqui essa videoaula, que vai ser a nossa próxima aula da semana que vem, nas segundas e quartas-feiras, que veremos a parte de transporte de membranas e também da especialização de membrana, tá? Então, para fechar todos os conceitos que foram conversados nessa aula, né? Nós vimos aí a parte do panorama geral da evolução da célula, que estuda a estrutura e o funcionamento dessas células. Vimos também a parte panorâmica estrutural, né? Ou seja, então o nosso corpo ele é formado por trilhões de células que vão formar vários tipos de tecidos especializados, que vão ter várias funções para a formação de órgãos e sistemas humanos. Nós temos aí mais de 200 tipos de células que vão formar esses tecidos, tá? Todas as células são formadas por água, sais minerais e também por moléculas que nós chamamos de moléculas orgânicas, ou seja, carboidratos, que são os açúcares, gorduras, proteínas, tá? Todas as células elas vão possuir metabolismo celular, que vai ser produzido e manutenido pelas organelas celulares que estão no interior do citoplasma, tá? Então, eu vou ter absorção de nutrientes, eu tenho respiração, crescimento celular, digestão intracelular, e veremos a importância das organelas, tá bom? E também, a gente comentou que todas as células têm essa capacidade, tá? De se dividir, de se multiplicar, ou seja, que toda célula original, ela vai se dividir formando novas células, e a cada ciclo celular, esse número de células ele sempre aumenta, ou seja, ele se multiplica, tá? Vimos também os pressupostos da teoria celular, tá? Ou seja, que todas as células, né, vão possuir material genético, todas elas vão ter a mesma capacidade de produção de proteínas, tá? Todas elas vão ter o mesmo princípio básico, tá? Com relação à parte metabólica. E dos pressupostos da teoria celular, nós vimos que todos os organismos
são formados por células, que a célula é a unidade primordial, funcional e estrutural de todos os seres vivos, tá? Que todas as células que a gente conhece, elas vêm, né, de outras células pré-existentes e que o material genético vai ser transmitido de forma hereditária no processo de divisão celular, tá bom? Então, até a próxima aula. Nos vemos aí na segunda-feira e qualquer dúvida é só comunicar lá na nossa plataforma. Beijos, fiquem bem e bom final de semana.